E uma outra pesquisa que foi realizada, essa com o Departamento Antidrogas da Escola Paulista de Medicina e com o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade da Califórnia, foi comparando 20 adolescentes que bebiam o chá há pelo menos 2 anos, né, com 20 adolescentes de uma escola marista, o Colégio Arquidiocesano em São Paulo, Escola Marista em Brasília, né, foram 10 adolescentes em São Paulo, 10 em Brasília e 10 adolescentes da União Vegetal e 10 da escola marista que nunca tinha vivido vegetal. Comparando esses adolescentes também do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde mental, do ponto de vista de saúde emocional, e foi comparado observando que não existe diferença nesses 2 grupos de adolescentes, né? Pelo contrário, mostrou-se no grupo de crianças que pertencem ao vegetal uma melhor integração familiar, né? E tem um dado que foi tido muito interessante nessa pesquisa, né? Que não foi muito divulgado, vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, perguntou-se para o grupo do vegetal se eles tinham tido algum contato com droga. 54% tinham tido algum contato. E no grupo, vamos chamar de controle, que são os meninos das escolas que não tinham contato com o chá, 52%. Aí perguntou-se, no último ano você teve um contato? O grupo que era o controle da escola, que não bebia o chá, mantinha 52%. O da União caía para 10%. Aí no último mês, você teve contato, o outro grupo continuava 52%, da União caía 5%. Ou seja, o nosso jovem é igual aos outros, tem contato com tudo, mas não tem a adição. Por quê? Porque eles têm no chá aquilo que eles buscam, que é um chamado estado alterado de consciência, que eu chamo de estado ampliado de consciência. Mas bebendo o chá ao lado dos seus pais, num contexto seguro e não sendo adotado por traficantes. Por isso, eu dei uma entrevista para a BBC de Londres, num programa chamado Horizons, onde eu falo que o uso do chá na adolescência é uma vacina contra drogas. Por quê? O adolescente tem o estado alterado de consciência, mas no contexto ao lado dos seus pais e num contexto seguro, e não sai por aí. Meu filho, eu nunca ofereci o chá para meu filho. Nunca ofereci. Mas quando ele me pediu, eu dei. Para saber que o pai dele não está bebendo nenhum veneno, né? E hoje é um rapaz integrado, um rapaz que faz 2º ano de medicina, né? E a gente tem os encontros de jovens na Vegetal, o movimento de jovens na Vegetal, que são crianças totalmente normais e integradas na sociedade, né? E meu filho bebeu vegetal desde o útero da mãe dele, que a mãe dele bebia e ele já estava gestante dele. Tá certo. Você quer falar alguma coisa a respeito desse gostaria de falar uma coisa que me despertou, né, no que ele falou, que é muito importante. Nós estamos falando do chá e do uso religioso do chá. Por isso que eu falei inicialmente de cultura, né? Cultura não é algo que se coloca numa garrafa e se vende por R$10, R$100, R$1.000, manda para o exterior. A cultura não vai dentro da garrafa. Tanto que a União do Vegetal, quando ela chega num lugar, na sua expansão, passa-se anos para se estabelecer, anos para se formar uma liderança, justamente para que essa cultura se instale, ela não se desvirtue, não se perca no caminho, não se pulverize. Então, não é apenas o chá em si, é a convivência, né, com essa cultura de transformação, de autoexame, de orientação, de harmonia, de paz, que permite que as pessoas consigam deixar de usar droga ou não usar droga. Ou seja, nós somos normais, mas somos normais que buscam o aperfeiçoamento. Nessa cultura se busca isso, né? Eu quero fazer uma pergunta, peço para responder rapidamente, dentro do conteúdo aí possível. O que diferencia o chá da droga? Bom, Fábio, existe basicamente uma grande distinção entre o chá e a droga. Primeiro, a tolerância. O que é a tolerância? É você ter que usar cada vez mais quantidades maiores daquela droga para você sentir o mesmo efeito.
Isso acontece numa droga. No chá, isso não acontece. Pelo contrário, as pessoas que estão bebendo já há muito tempo vão precisando cada vez beber menos quantidade para poder sentir o efeito. Então, é o contrário que acontece com o chá. Outra questão é a abstinência. O que é abstinência? Você deixar de, por exemplo, beber o álcool, usar aquela cocaína, e você fica desesperado, né, naquela síndrome, daquela abstinência, pela falta da droga. Isso com o chá, isso não acontece. Né? Você bebe o chá, tal, de repente você tem que fazer uma viagem de 2, 3 meses, você não sente falta nenhuma de querer beber o chá. Não existe essa síndrome da abstinência com o uso do chá. Tá? Outra coisa é a questão da perda social. A pessoa deixar de fazer as coisas que tem que fazer no seu dia a dia, na sua vida, nas suas responsabilidades, para ficar pensando como é que ela vai conseguir aquela droga. Isso não acontece. Pelo contrário, com o chá você tem uma maior integração social, você fica mais consciente das suas responsabilidades e dos seus afazeres com o seu dia a dia. Então são 3 coisas que diferem basicamente a droga do chá. Entendeu? Então isso a gente pode considerar que não é uma droga. Carol. Tem aqui o Daniel Miguel, aqui do Jardim dos Estados. A gente me adicionando aqui, Fábio, deixa eu fechar. Perguntando aqui qual a finalidade da borracheira e qual é a realidade que o ser humano precisa ver, segundo o que disse um grande mestre da União do Vegetal. Bom, primeiramente dizer o que é a borracheira. Borracheira é o efeito desse chá, é a força, né? A gente dá o nome de força estranha. Força estranha. Estranha porque a gente não conhece, porque ela sempre traz, nesse reencontro, o novo, que para nós é aquela que é de mais antigo dentro de nós, que é o redescoberta e se torna o novo presente na vida da gente. E eu não compreendi muito bem a pergunta dele. Ele está perguntando qual é a realidade que o ser humano precisa ver, segundo o que disse um grande mestre da União do Vegetal. A realidade que precisa ver é o agora, aqui e agora. Né? As pessoas, geralmente, elas vivem presas no passado, querendo reconstruir o passado no futuro e dificilmente, né, conseguem viver o aqui e agora com mais plenitude. Né? E esse real que existe, é isso, é viver isso. Por isso que a gente chama que o chá traz concentração mental. A gente bebe para isso, concentração mental. Concentração mental não é ter ideia fixa em algo, mas sim juntar as peças desse mosaico, que é a própria vida, e fazer com que ela seja reconstituída de uma forma que seja mais compreensível para a gente viver. Para viver o agora, a gente precisa ter essas peças juntas, que geralmente tem coisas que a gente evita ver e tem coisas que a gente quer ver porque prefere não sofrer e às vezes prefere sofrer. E quando a gente junta esse mosaico, a gente vive o real, né? Que pelo real a gente pode transformar e ver o que precisa ainda realizar. Cecília Kiltner, de Caldas. De que maneira é ministrado o conhecimento na religião? O senhor já respondeu aqui para mim no bloco anterior. E se há alguma restrição para o uso do chá, como em pessoas idosas, por exemplo? Aí depende muito da constituição física da pessoa, da saúde da pessoa. O chá, a princípio, não faz mal às pessoas. Né? Tanto que as pesquisas, e a lei, inclusive, permite a administração vegetal em gestantes, crianças, mas nós temos critérios com relação a isso, justamente pela estado, se a pessoa tem uma fragilidade física, mental, a gente precisa ministrar o chá de uma forma adequada. Quando eu falei até do controle social, não é controlar a vida das pessoas, mas ter critério. Quem avalia esses critérios, Flávio? No site de vocês diz que pessoas que não apresentam um quadro emocional adequado não devem tomar o chá. Quem avalia esse critério da União do Vegetal? Não chega a ser nesse ponto. Eu vou falar um pouco mais, quero que o Dr. Glax fale um pouco mais, porque é importante a gente frisar o seguinte: o vegetal tem aqui equilibrado muitas pessoas com problemas emocionais. O problema é quando a pessoa tem distúrbios graves, que precisa de um tipo de tratamento difícil. Ele não consegue juntar essas peças. Certo. Ele não tem vamos dizer, estrutura mental para fazer esse processo que o vegetal, o chá, propicia, que é de juntar essas peças para poder enxergar a realidade como ela é.